O texto base de hoje é Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 30. O mancebo de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouvindo isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Então nós vemos aqui nesse texto sobre o mancebo de qualidade. Nós vemos que um príncipe, ele se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus, e fala para Jesus: Bom mestre. Então Jesus já respondendo, ele diz: Por que me chamas de bom? Bom é um só, é Deus. Nós vemos no primeiro versículo aqui, ó, ele chama bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondendo diz: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então só Deus, Jesus diz que só Deus é bom. Então por isso que nós aprendemos aqui a primeira lição com esse texto, que nós nunca podemos se achar bom, porque nós não somos bom. Bom é só Deus. Mesmo que a gente saiba fazer muitas coisas, ainda assim nós não somos bom, porque bom é só Deus. Tudo que nós fazemos foi porque Deus nos capacitou, foi porque Deus nos deu a inteligência e sabedoria para fazer. Foi dom de Deus para as nossas vidas. Então nada é mérito nosso, tudo é de Deus na nossa vida. Tudo que nós temos é Deus na nossa vida. Nós por si só não conseguiríamos nada. Continuando o texto, nós vamos ver aqui que é impossível o homem se salvar se não for por Deus. Só Deus ele pode todas as coisas. Nós, na nossa força, nós não conseguimos nada. Então, continuando o texto, nós vemos que esse jovem, esse príncipe, ele se aproxima de Jesus perguntando o que ele tem que fazer para ele ter a vida eterna. Então, Jesus lembra ele dos mandamentos. Jesus lembra dos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele fala que ele tem observado tudo isso desde a sua mocidade. Então Jesus diz para ele: Então vende tudo que tens e segue-me. Aqui que está a prisão desse jovem, desse homem, a prisão. Porque muitas vezes a gente é bom em servir a Deus, a gente é bom em fazer muitas coisas para Deus, mas tem uma parte da nossa vida que a gente é prisioneiro, que a gente não consegue entregar para Jesus. Todos nós temos uma coisa que nós somos mais fracos, tendemos mais a falhar. E o mal, ele sabe aonde está a nossa fraqueza. Então aqui nós vemos que esse homem, ele tinha uma fraqueza. A fraqueza dele, qual é a fraqueza desse rapaz, desse homem? A riqueza. O coração dele estava preso na riqueza. E assim como esse homem, cada um de nós temos fraqueza. Por isso que a gente tem que vigiar aonde a gente tende mais a falhar. Vigiar, entregar para Deus a nossa fraqueza, para que Deus governe sobre a nossa vida, para que Deus esteja no controle da nossa vida. E nós temos que entregar tudo a Jesus. A gente não pode ficar com parte para nós temos que entregar tudo para Jesus. Quando fala tudo, é tudo mesmo.
quando a gente entrega tudo para Jesus, Ele vai transformar tudo na nossa vida, até a nossa fraqueza, Ele vai transformar e a gente vai vencer as nossas fraquezas. Mas nós vemos aqui que Jesus pede a riqueza para esse homem, para esse príncipe. Jesus pede a riqueza, Jesus fala para ele: vende tudo e divide aos pobres e segue-me. Por que Jesus falou para ele vender tudo? Não é porque Jesus é contra a riqueza. Jesus não é contra a riqueza. Jesus, ele é contra o nosso apego. Porque tudo que a gente é apegado demasiado, ali está o nosso coração. E nós aprendemos com Jesus que o nosso coração tem que estar em Deus. O nosso coração tem que estar no céu. O nosso tesouro está onde está o nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar no céu. E o coração desse homem estava no dinheiro, na riqueza. Por isso que Jesus pede para ele vender tudo. Porque Jesus sabia que ali era o fraco, ali era a fraqueza daquele homem. Ele estava preso na riqueza, preso no dinheiro. Por isso que Jesus pede para ele vender, para ele desapegar. Se esse homem falasse para Jesus: tá bom, vou vender tudo e vou te seguir, não seria mais a fraqueza dele, porque ele não estava apegado àquilo. Então, quando Jesus fala para ele vender tudo, o que acontece? Ele se entristece, porque ele era muito rico e ele não conseguia abrir mão de tudo que ele tinha para seguir a Jesus. E se nós queremos verdadeiramente seguir a Jesus, nós temos que abrir mão de tudo, entregar para Jesus. Abrir mão de tudo não quer dizer que eu tenho que dar tudo e ficar sem nada. Abrir mão é abrir mão do apego. Eu não posso ser apegado ao meu esposo, eu não posso ser apegado aos meus pais, eu não posso ser apegado aos meus filhos, eu não posso ser apegado a trabalho, eu não posso ser apegado a nada que esteja aprisionando o meu coração. Nós vemos aqui que a prisão desse homem era a riqueza, mas nas nossas vidas pode ser outra coisa. Pode ser filhos, pode ser trabalho, pode ser um hobby, pode ser um vício. Então a gente tem que cuidar aonde está preso o nosso coração. Nosso coração tem que estar em Deus. Nós aprendemos com Jesus, nosso coração tem que estar em Deus. Então nós temos que vigiar. E Jesus, ele não quer só parte do nosso coração, não quer só 50%, 80%, 90%. Jesus quer 100% do nosso coração. Quando nós entregarmos verdadeiramente 100% do nosso coração a Jesus, Ele vai transformar a nossa vida e a gente vai viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Nós vamos ser pessoas realizadas, pessoas felizes, pessoas que não precisam mais correr atrás da felicidade, porque a felicidade vai morar dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus vivificado dentro de nós. Mas nós temos que entregar tudo, o controle da nossa vida para Jesus, para que Ele venha e faça morada no nosso coração. Mas nós vemos aqui que esse jovem, ele não conseguiu, ele se entristeceu, porque ele era apegado à riqueza. Então nós vemos aqui que Jesus, quando Jesus percebeu que ele ficou triste, Jesus diz, no versículo 24, e vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus quem tem riquezas. Porque pessoas que têm riqueza, às vezes elas são apegadas. A gente não pode generalizar que nem todos são apegados à riqueza. Tem muitas pessoas que possuem muitas riquezas e não são apegadas a elas. Mas Jesus fala que quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus. Os ricos que são apegados às suas riquezas. Continuando, ele diz: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa agulha que Jesus está falando aqui não é uma agulha de costura. Imagine passar um camelo pelo fundo de uma agulha de costura. Não dá nem para imaginar, né? Então não é uma agulha. A agulha é uma porta. Nos reinos, lá antigamente nos reinos, eles tinham um portão grande e uma porta pequena. E aquela porta pequena ficava aberta para pedestres, para pessoas entrar e sair. Geralmente, quando os portões grandes estavam fechados, então os camelos entravam por aquela porta estreita. Só que era difícil um camelo entrar por aquela porta estreita, chamada agulha, porque ela era uma porta pequena. Então, por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Era um camelo passar por essa porta estreita, porque o camelo ele é alto e a porta é pequena, então ele tinha que se encurvar para ele conseguir passar nessa porta estreita. Então, isso que Jesus está falando aqui, no versículo 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Ele está falando dessa porta pequena. O que eu posso tirar de lição dessa parte desse texto para a minha vida, para as nossas vidas? Porque na vida com Deus nós temos que deixar muitas bagagens para trás. Nós não podemos levar tudo o que queremos, fazer tudo o que queremos. Nós temos que deixar bagagem, porque a porta é estreita. Essa agulha aqui é uma porta estreita. Se tiver muita bagagem, não entra. Então nós temos que deixar velhos hábitos, deixar apegos, deixar a idolatria para trás, porque nós aprendemos com Jesus que nós não podemos ter idolatria no nosso coração. Quando a gente idolatra algo, idolatria se refere a tudo: idolatria a trabalho, idolatria a dinheiro, idolatria a filho, é tudo que pode se idolatrar, idolatria a cantores, a ídolos. Então, tudo que foi idolatria, a gente tem que deixar para trás para servir a Jesus. Porque se a gente estiver idolatrando algo, o nosso coração não está no reino do céu, o nosso coração não está em Deus, está naquilo que a gente está idolatrando. Idolatria se refere a tudo aquilo que prende o meu coração. Assim como esse homem aqui, esse jovem, ele estava idolatrando a riqueza dele, estava preso à riqueza dele. Porque idolatria não é simplesmente eu me ajoelhar perante algo. Uma pessoa que é rica, ela não se ajoelha perante a riqueza para estar idolatrando. Idolatria é apego demasiado a algo, a qualquer coisa que eu seja apegado demasiado, eu estou idolatrando aquilo. Eu estou idolatrando aquilo. Porque Deus, ele fala que a gente tem que destruir o ídolo que está no nosso coração. Não tem como eu me ajoelhar no meu coração para me idolatrar. O ídolo é apego, é tudo que eu for apegado demasiado, então ali está preso o meu coração tem que estar em Deus. Então nós vemos aqui mais uma lição para as nossas vidas, é que nós temos que deixar coisas para trás se nós queremos verdadeiramente servir a Jesus. Continuando no texto, nós vemos no versículo 26, e os que ouviram isso disseram, logo, quem pode salvar-se? Então os que estavam ouvindo ali falaram, logo, quem pode salvar? Então é impossível alguém salvar. Então Jesus respondendo, Jesus diz, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque nós não conseguimos se salvar por si só. Pelas minhas forças eu não consigo me salvar. Ninguém consegue se salvar pelas suas forças. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo e morrer, padecer no nosso lugar, para aí sim, através do sacrifício de Jesus, nós termos a salvação, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É uma graça que a gente não merece, mas é uma graça para as nossas vidas, porque ninguém conseguiria se salvar por si só. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo. Se a gente conseguisse se salvar, Jesus não precisaria vir ao mundo e morrer no nosso lugar. Mas porque nós não conseguimos, Jesus ele veio e pagou o preço no nosso lugar. Agora o que a gente tem que fazer? A salvação é de graça. O que nós temos que fazer para alcançar essa graça? Se entregar a Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nascer de novo, ser novas pessoas em Jesus Cristo. Deixar a velha pessoa e ter uma vida nova com Jesus, para a gente poder entrar nessa porta estreita, nessa agulha, que é uma portinha estreita de entrada. Nós temos que deixar velhos hábitos, deixar velhos apegos, idolatrias para trás, para ter vida nova com Jesus. Então essas são as lições que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Continuando no texto, nós vemos que Pedro diz, aqui Pedro respondeu, e disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro era um dos discípulos de Jesus. São nós que deixamos tudo, porque deixaram tudo para trás e começaram a seguir Jesus. Jesus respondendo diz, no versículo 29, ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, tudo que a gente deixa por amor a Jesus, a gente vai receber bênçãos nesse mundo. Aqui o próprio Jesus, não são as minhas palavras. Aqui tudo que eu estou falando são as palavras de Jesus. Não é as minhas palavras, é as palavras de Jesus, é o ensinamento de Jesus. E se a gente crê em Jesus, a gente tem que crer na palavra de Jesus. Não existe eu crer em Jesus e não crer na palavra dele, não crer nos ensinos dele. Se eu creio nele, eu tenho que crer, tão logo eu tenho que crer nos ensinos dele. Então nós vemos aqui que Jesus diz que tudo que eu deixo nesse mundo que nós vivemos, tudo que eu deixo
por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus, eu vou ser abençoada já nesse mundo e no futuro a vida eterna. Então eu já vou receber bênçãos nesse mundo, porque nós aprendemos, tem muitas passagens na palavra de Deus que diz que tudo que a gente vive em obediência, a gente vai ser abençoado. Quanto mais eu obedeço aos ensinamentos de Jesus, mais eu vou ser abençoada sobre a minha vida, sobre a minha família. Nós vemos aqui que é o próprio Jesus que diz que ele vai receber muito mais nesse mundo e no futuro a vida eterna. Então a gente só tem a ganhar a viver com Jesus. Porque Jesus, ele nos liberta de peso desnecessário, ele nos liberta de bagagem desnecessária. O que eu sempre falo, a gente não precisa ser transformado para ir para Jesus, a gente tem que ir para Jesus do jeito que a gente está. Jesus, ele vai convencendo através do Espírito Santo, ele vai convencendo no nosso coração tudo aquilo que a gente precisa deixar para a gente entrar na porta estreita, toda a bagagem que a gente precisa deixar para trás. Isso está incluído apegos demasiado, como desse jovem rapaz aqui, apegos demasiado, onde prende nosso coração, vícios, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Os vícios, ele atrapalha a nossa vida. Então nós temos que trocar hábitos que são ruins por hábitos que são bons. Se eu tenho um hábito ruim, eu trocar por um hábito de estudar as Escrituras, aprender com Jesus. Então, a gente nunca vai perder nada quando eu gasto tempo aprendendo com Jesus. A gente só tem a ganhar, porque eu vou ganhar mais nessa vida. É o próprio Jesus que diz que eu vou ganhar mais nessa vida e no futuro a vida eterna. Então, eu nunca perco quando eu estou passando tempo com Jesus, quando eu estou aprendendo com Jesus. Eu só tenho a ganhar, porque Jesus, ele muda a nossa mentalidade. Jesus, ele abre a nossa mente. As pessoas acham que a gente tem a mente fechada, mas não. Jesus, ele abre a nossa mente, que a gente desapega de tudo essas crendices, coisas que são só peso desnecessário na nossa vida. A gente vai deixando o nosso fardo leve, porque a gente vai deixando todos os pesos desnecessários para trás, porque Jesus, ele abre a nossa mente e ele nos liberta de tudo aquilo que só faz mal para a nossa vida, só atrapalha a nossa vida, só vai trazer sofrimento para a nossa vida. Então a gente se liberta quando a gente conhece Jesus, quando a gente se entrega a Jesus. Mas nós aprendemos hoje uma grande lição, que não adianta eu entregar parte do meu coração para Jesus e ficar com parte prisioneira, que esse homem aqui, parte do seu coração era prisioneiro à riqueza. Nós temos que entregar totalmente o nosso coração a Jesus, se nós queremos ter uma vida totalmente transformada por Ele. Então essas são as lições que nós aprendemos nesse dia de hoje com Jesus. Lições maravilhosas para a nossa vida. Nós temos que entregar o nosso coração totalmente a Ele se queremos ter a vida totalmente transformada. Se eu entregar 50%, Ele só vai conseguir mudar 50% da minha vida. E eu sempre vou continuar prisioneira naquela parte. Então eu tenho que entregar tudo, é tudo por tudo. Eu entrego tudo a Jesus e Ele transforma a minha vida em tudo, de dentro para fora. E eu vou deixar tudo aquilo que me faz mal, que não faz bem para a minha vida. Nada que eu for deixar seja algo que vai me fazer bem. E Jesus, ele vai me mostrar o caminho que Deus planejou para a minha vida. Ele vai mostrar o propósito de Deus. Eu vou viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu vou ser uma pessoa realizada. Eu vou viver o bom, perfeito e agradável da parte de Deus para a minha vida. A partir do momento que eu se dedico e começo a deixar coisas por amor a Jesus. Então eu vou ter a minha vida totalmente transformada. Eu vou ter uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe, ilumine o seu caminho, que Ele possa estar mostrando aquilo que Ele tem para a sua vida. Se você tem algo que ainda está aprisionando o seu coração, se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Abra o seu coração para o Senhor Jesus, que Ele venha e faça a morada, que Ele possa te transformar de dentro para fora. Não deixe um quartinho reserva com coisas escuras no teu coração. Entregue totalmente. Jesus só vai poder transformar a sua vida totalmente se a entrega for total. Se entregue totalmente a Ele, que Ele vai vir e vai mudar a sua vida. E você vai poder viver o bom, perfeito e agradável do Senhor. Você vai poder ter a sua vida transformada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.